O livro de Gênesis e o sentido da vida. Gênesis é o livro que nos conta os inícios, os começos, os princípios de tudo. Conta como Deus, pelo poder de sua palavra, trouxe à existência todas as coisas. Lemos sobre isso nos primeiros 2 capítulos desse livro. No capítulo 3 temos a narrativa da entrada do pecado no mundo pela instrumentalidade dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e as consequências funestas desse lamentável episódio. Gênesis conta a história do grande dilúvio e do personagem chamado Noé, o justo. Vemos também com que facilidade a criatura se esquece do seu Criador ao observarmos o episódio da Torre de Babel e também como Deus trata a desobediência e a incredulidade. Em Gênesis, a partir do capítulo 12, o plano de Deus redentivo se torna mais claro no chamado de Abrão. Aquilo que era embrionário em Gênesis 3,15, ou seja, o proto-evangelho, começa a ser delineado no chamado de um homem que adorava a lua e que vivia em meio à idolatria. Se por um lado Deus salvou o mundo através do justo Noé, desta vez irá proporcionar o grande livramento através da vida de Abrão, um homem do qual pouco sabemos, a não ser que era filho de Terá, irmão de Naor e Harã, e também tinha um sobrinho chamado Ló, e que eram de Ur dos Caldeus. Deus se revelou a esse homem e lhe deu ordens que foram, no começo, obedecidas de forma parcial, e que só depois de algumas duras experiências é que ele passou a obedecer de forma irrestrita, momento no qual Deus realmente o habilita a se tornar o pai da fé. Eis a graça de Deus alcançando Abrão e fazendo dele o instrumento de sua graça para todas as famílias da terra. Abrão teve seu nome trocado por Abraão, teve um filho chamado Isaque. O filho da promessa, Isaque, gerou 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, seu irmão, ou irmão de Esaú, roubou os direitos da primogenitura de Esaú. Em Gênesis, vemos a saga de Jacó até se tornar Israel, tendo o próprio Deus mudado seu nome. A história de Jacó mostra o que acontece com um homem, seja ele quem for, que obtém de Deus a graça e o favor. Quem é alcançado por Deus tem sua história transformada. Foi assim com Jacó depois de ter lutado com o anjo do Senhor. Jacó teve seu nome mudado para Israel. Ele teve ao todo 12 filhos homens e uma filha mulher chamada Diná. Mas os filhos do seu coração eram, na verdade, José e Benjamim, ambos resultado do seu amor por Raquel, mulher pela qual trabalhou duramente por muitos anos. José, filho de Jacó, foi escolhido por Deus para ser dentre os filhos de Israel o líder, aquele que iria servir de instrumento para que sua linhagem não perecesse como resultado de uma fome que assolou a terra. A essa altura José estava no Egito, pois fora vendido por seus invejosos irmãos a uma caravana de midianitas que se dirigia para aquele país, grande potência de então. A vida de José no Egito não foi fácil, mas a providência divina contava a seu favor, de tal maneira que tudo o que ele se propunha a fazer prosperava. Muitos anos depois, e após passar por muitas situações constrangedoras, José se tornou governador do Egito. Depois do faraó, o rei do Egito, quem mandava era ele, José. E no contexto de fome em que o mundo de então se encontrava, o Egito, pela instrumentalidade de José, havia se tornado o celeiro do mundo. São estes os personagens principais no livro dos princípios, o livro de Gênesis: Adão, Eva, Noé, Abraão, Isaque e Jacó e José. Ler com atenção o conteúdo do livro de Gênesis trará ao leitor uma compreensão melhor sobre o mundo, o ser humano e seu intrincado relacionamento com Deus e consigo mesmo,
e irá nos colocar diante da necessidade de um redentor, de um resgatador. A Bíblia, sem o livro de Gênesis, faria da história humana um emaranhado de eventos sem sentido. Não compreendo porque tantos, inclusive dentro do próprio cristianismo, negligenciam ou tratam de forma tão liberal o livro de Gênesis. Somente a leitura de Gênesis pode fazer com que entendamos as palavras de Paulo sobre Jesus, o segundo Adão. Aquele que, diferente do primeiro Adão, obedeceu ao Pai e abriu para mim e para você os portais da eternidade, o Éden restaurado. O livro de Gênesis é essencial para a nossa compreensão a respeito do significado da vida e de como é possível voltar ao paraíso de onde nossos primeiros pais foram, com justiça, expulsos. Espero que você leia mais o livro de Gênesis e tenha por meio do Santo Espírito iluminação para compreendê-lo e assim cresça no conhecimento e na graça de Deus. Com carinho, Reverendo Mauro Sérgio Aiello.